Bom, na nossa continuação sobre as figuras planas, eu trouxe aqui a circunferência e o círculo. Professor, mas você falou do triângulo, do quadrilátero, não vai falar do pentágono, do hexágono, do heptágono? Não, por quê? Porque a partir do pentágono em diante, na maioria das figuras, a maneira mais fácil de trabalhar para calcular a área é dividir em triângulos, tá? Então não vou trabalhar uma fórmula específica para cada uma delas. A gente vai ver ainda o hexágono, mas um caso específico do hexágono, que é o hexágono regular, porque é um polígono regular, tá? Então vamos lá. Circunferência e círculo. Não são polígonos. Importante lembrar isso aqui. Não são polígonos, por quê? Porque não tem lados retos, não tem vértices, não tem arestas, né? Não tem lados, perdão, não tem vértices, não tem lados. Para ser polígono precisa de linha poligonal reta. Mas eles estão muito presentes na geometria plana, né? A definição de um círculo é a região preenchida dentro de uma circunferência. E a circunferência é essa linha, que é a união de todos os pontos equidistantes do centro. Então eu tenho aqui um centro, uma distância R, que é o raio, e todo mundo a mesma distância aqui desse centro. Esse centro eu vou colocar como a letra O, tá? Vou tirar a letra C por O. Justamente para você não confundir com uma coisa muito importante, o comprimento dessa circunferência. Se eu começasse a andar a partir daqui, no sentido anti-horário, e desse a volta até chegar de novo aqui, qual o comprimento que eu teria andado, né? O comprimento da circunferência é essa relação 2πr, né? Onde π é um número irracional. Deixa eu apagar aqui, sai um risco estranho. Π é um número irracional, né? Π vale aproximadamente 3,1415, blá blá blá. Então a gente aproxima ele aqui, mas na calculadora científica a gente usa o botão do π. E aí lá a gente pode usar ele com muitas casas decimais. E a área do círculo, já que é uma região, né? Então comprimento tem a ver com circunferência, a linha. E círculo tem a ver com área, é πr ao quadrado. Mas em muitos problemas que a gente vai se deparar, a gente não vai ver o círculo bonitinho, a gente vai ver partes do círculo. E aí, queria falar de algumas que são as mais comuns. A primeira é a coroa circular. Quando a gente tem esse anel, essa rosquinha aqui, né, em volta, aqui, ó, essa região. Essa região nada mais é que um círculo menos outro círculo concêntrico. Eles têm o mesmo centro. E aí, basta eu calcular a área de um e a do outro e subtrair. Então, a área da coroa circular é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Posso até colocar esse π em evidência e fazer raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado. Funciona muito bem, tá bom? A segunda parte, né, o segundo pedaço de círculo interessante de conhecer é o setor circular. Setor circular é a famosa fatia de pizza, né? Você tem aqui, partindo do centro, dois raios com um ângulo alfa entre eles, né, um ângulo alfa aqui determinado, e os raios. E então você tem toda essa região aqui. Como calcular a área de toda essa região? Vai depender do raio e vai depender do ângulo de abertura também. E para fazer isso, a gente faz uma proporção. O que é uma proporção? Na matemática, proporção é tudo aquilo que é uma igualdade de razões. Uma fração igual a uma fração. Então, é também que a gente trabalha como regra de 3, né? Está dentro da ideia da proporção. A gente vai fazer aqui uma proporção. A área do setor circular é proporcional ao ângulo de abertura, assim como a área do círculo inteiro é proporcional ao ângulo total, 360 graus. Nota que esse alfa aqui deve estar em graus, ok? Professor, e se eu usar radiano para alfa? Aí eu tenho que trocar o 360 para 2π, beleza? Troca para 2π, funciona normalzinho, tá bom? E para fechar, nós temos o segmento circular. O que é um segmento circular? Ele é o setor circular menos esse triângulo aqui. Esse triângulo vai ser retirado, tá? E aí, bom, setor circular, tranquilo, só fazer a regra de 3. E para tirar o triângulo?
A dica para tirar o triângulo é lembrar daquela fórmula de lado vezes seno do ângulo dividido por 2. Os lados são um raio e o ângulo é justamente o alfa, né? O ângulo de abertura é o alfa. Então, raio vezes seno de alfa dividido por 2. Tá bom? Vamos praticar um pouquinho isso aqui? Vamos pegar aqui essa figura. O círculo da figura tem um centro O e raio 10 metros. Então, aqui tem um raio de 10 metros. Calcule a área da parte colorida. E veja, ele me deu um ângulo aqui. Um ângulo de 110 graus. Mas esse ângulo não está aqui no centro. Não é esse ângulo. Esse ângulo aqui não é 110. Esse ângulo aqui eu vou chamar por enquanto de beta. O que eu posso trabalhar também nesse círculo é enxergar o ângulo alfa. Quem que é o ângulo alfa? Veja que ele é o ângulo formado entre esses dois raios aqui, ó, 10 metros para cá, 10 metros para cá. Ele é o ângulo deste arco AB. Então o ângulo do arco AB é alfa. Ele é o que a gente chama de ângulo central. Mas para esse mesmo arco AB, a gente tem um ângulo 110 que é chamado de ângulo periférico. O periférico, como o nome diz, está na periferia, na borda, né? Na circunferência ali, ó. Esse é o ângulo periférico e o alfa é o ângulo central. E existe uma relação entre eles? Sim. O ângulo central é sempre o dobro do ângulo periférico. Então, se eu tenho um ângulo periférico, multiplica por 2 e eu vou ter o ângulo central. Então, eu já sei que esse alfa mede 220 graus. Mas veja que o ângulo do meu setor circular é o beta, não é o alfa. Se eu juntar o alfa e o beta, dá quanto? Dá uma volta inteira, 360 graus. Então, eu vou fazer 360 menos alfa. 360 menos 220, 140 graus. E agora que eu vou fazer aquela regrinha de 3, aquela proporção, né? A área do setor circular está para beta, assim como a área do círculo, π vezes raio 10 ao quadrado, está para o ângulo de 360 graus. Como eu quero calcular esta área aqui, eu preciso isolar ela na expressão. Então, simplesmente eu vou tirar o beta. O beta está dividindo, o contrário da divisão, multiplicação. E veja que eu já coloquei no lugar do beta o 140. Tá? 10 ao quadrado é 100, então fica 140 graus vezes 100π dividido por 360. E nesses casos, pessoal, evite usar um número decimal que multiplique π. Tá? Se você fizer essa conta na calculadora, tá? Vou até fazer aqui ó, em tempo real. 140 vezes 100 dividido por 360. Na calculadora daria 38,888888. Aí você não vai arredondar isso e colocar um π do lado que é um número irracional. Então o ideal é que você use o número na forma fracionária. O que você vai fazer? Você vai tentar simplificar ao máximo e vai usar o número na forma fracionária. 350π sobre 9. Ok? Metros quadrados. Ah, mas a resposta pede valor arredondado. Sempre que a resposta pedir valor arredondado, aí você vai usar o π. Mas vai usar o π da calculadora. Tá? Então, multiplicando esse resultado que você tem aí pelo π da calculadora, vai chegar em 122,1730476. Duas casas tá bom. 122,17 metros quadrados. Beleza? Então é dessa maneira que você vai trabalhar com a área de um setor circular. E as outras partes? Bom, cada parte tem a sua maneira, o seu método, a sua peculiaridade. E eu vou deixar também você para dar uma trabalhada aí, vai ter exercício na lista também sobre isso. Tá? Falar um pouquinho sobre polígonos regulares. Um polígono regular, ele tem algumas características padrão dele que são muito importantes. Então o polígono regular é aquele que é equilátero e equiângulo simultaneamente. Lembra que eu falei que o losango é um quadrilátero equilátero? Só que o losango não é equiângulo necessariamente. Assim como o retângulo é equiângulo, porque ele tem os 4 ângulos retos, mas ele não é equilátero.
O polígono que é equilátero e equiângulo é chamado de regular. No caso dos quadriláteros, é o quadrado. Tá bom? Então ele tem que ter todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes. É consequência que os ângulos externos também serão congruentes, tá bom? Internos e externos. Outra característica interessante é a questão da inscritibilidade e circunscritibilidade. Tá? Então, um polígono regular ele é sempre inscritível, circunscritível. O que isso significa? Para todo polígono regular existe um círculo, uma circunferência que tangencia os seus lados internamente, inscrito dentro dele, e uma outra circunferência que passa em todos os seus vértices, ou seja, circunscrito a ele. O raio da circunferência inscrita, o que está dentro, alguns livros chamam até de in-raio, ele é chamado de apótema do polígono. Tá? Você vai encontrar, às vezes, algum autor que chama isso de in-raio. Eu não gosto dessa nomenclatura in-raio, prefiro chamar de apótema. E vamos representar ele normalmente pela letra M. Já o raio da circunferência circunscrita, que está fora do polígono, é chamado justamente de raio do polígono. Alguns autores chamam de circunraio. Eu prefiro só denominar como raio, já diferenciou do apótema, e é representado por R. Quantos polígonos regulares existem? Infinitos. Basta você determinar a quantidade de lados que você quer, fazer lados todos congruentes, fazer ângulos internos todos congruentes, ele vai ser um polígono regular com N lados. Tá? A gente, lógico, não vai trabalhar todos, não vai estudar todos, porque é muita coisa, mas a gente vai trabalhar 3 especificamente. O triângulo equilátero, muito importante, talvez o que mais dê trabalho em algumas demonstrações, mas ele é essencial, até porque demonstrações dele vão ser usadas depois no hexágono. Tá? O quadrado, que é muito simples, mas cheio de informação relevante também, e o hexágono regular. Tá bom? Vamos trabalhar o triângulo agora, aí a gente para o vídeo depois e continua falando dos outros dois. Triângulo equilátero. Voltando aqui, né? Você vê as 3 figuras, né? Circunferência interna, circunferência externa. A mesma coisa aqui interna e externa, a mesma coisa aqui interna e externa. Veja que eu chamei de M3, M4 e M6 os apótemas. Ou seja, o apótema do triângulo, o apótema do quadrado, o apótema do hexágono. E o mesmo valendo para os raios, R3, R4 e R6. Tá bom? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre o triângulo equilátero. Para observar o triângulo equilátero, tem outras maneiras de fazer essa mesma observação. Mas eu vou destacar esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulo aqui. Tá? Então eu estou pegando aqui o centro, vamos chamar de O, um dos vértices do triângulo A e um ponto M. Professor, esse aqui é o ponto médio? Sim. O ponto de tangência da circunferência interna, da circunferência inscrita, é sempre o ponto médio dos lados. Tá bom? Então aqui é o ponto médio. Então nesse triângulo eu tenho o apótema do triângulo, eu tenho o raio do triângulo e eu tenho metade do lado do triângulo. Ele é um triângulo retângulo, porque o raio é sempre perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Então aqui está um ângulo 90 graus. E esse ângulo aqui é 30. Como é que eu sei que esse ângulo é 30? Porque esse mesmo triângulo forma para o lado de cá. Então esse raio ele é bissetriz desse ângulo. Se o ângulo do triângulo equilátero é 60 graus, né, porque são 3 ângulos iguais, 60, 60, 60, sobrou 30 para cima, 30 para baixo. Tá bom? Bom, o que eu posso trabalhar aqui, né? O que eu não posso trabalhar aqui, por exemplo, é a relação de seno de 30. Porque seno vai ser cateto oposto, que é o apótema, eu não conheço ainda, sobre a hipotenusa, que é o raio, que também não conheço ainda. O que eu conheço, por enquanto, é o lado. Então eu posso trabalhar cosseno. Cosseno de 30, cateto adjacente L sobre 2, dividido pela hipotenusa R3. Cosseno de 30 é um valor notável. Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, eu vou ter aqui 2 vezes L sobre 2, o 2 que multiplica, o 2 que divide simplifica,
e raio 3 vezes raiz de 3. Então eu vou ter isso, ó. O lado do triângulo é igual ao raio vezes raiz de 3. Como a ideia é calcular o raio, eu vou tirar essa raiz de 3, tá? Multiplicando, contrário da multiplicação, divisão. Então raio igual ao lado dividido por raiz de 3. Ou ainda, né, fazendo a racionalização, raio igual a lado raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, se eu quero achar o raio de um triângulo equilátero, eu pego o lado, multiplico por raiz de 3 e divido por 3, esse é o resultado. Agora também dá para eu trabalhar o apótema usando a relação de tangente. Cateto oposto, o apótema, dividido pelo cateto adjacente, que é lado sobre 2. Então eu vou ter essa relação aqui. Tangente de 30 igual a apótema sobre metade do lado do triângulo. Tangente de 30 também é um valor notável, vale raiz de 3 sobre 3. Então eu coloco aqui a tangente de 30 e multiplico o cruzado. Raiz de 3 vezes lado sobre 2 igual a 3 vezes o apótema M3. E aí, tirando esse 3 aqui, ó, que está multiplicando, o contrário da multiplicação é divisão. Quando ele for dividir, ele vai multiplicar o denominador 2 que já está ali. Por isso, o apótema é lado raiz de 3 sobre 6. Uma coisa interessante de perceber é que daqui para cá eu dividi por 2. Ou seja, o apótema nada mais é que metade do raio do triângulo equilátero. Exatamente metade do raio. Outro triângulo interessante de enxergar aqui é o triângulo formado pelo vértice B, pelo ponto H, ponto médio aqui, e o vértice C. Esse triângulo é retângulo. A hipotenusa dele é o lado, a outra, um cateto é metade do lado, e o outro cateto é justamente o que a gente chama de altura do triângulo equilátero. E aí eu posso aplicar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, ou L ao quadrado sobre 4, está somando, o contrário da soma, subtração. 1 inteiro menos 1/4 dele vai ficar 3/4 de L ao quadrado. E aí, para tirar esse quadrado, eu vou fazer mais ou menos raiz quadrada. Vou ignorar o resultado negativo, porque a altura do triângulo tem que ser positiva. E eu vou, então, tira o L da raiz, tira o 4 da raiz, fica 2, fica só o 3 dentro da raiz. A altura de um triângulo equilátero é sempre lado raiz de 3 sobre 2. Gente, essa fórmula é muito importante. Muito importante. Tá? E quando eu comparo ela com o raio e com o apótema, eu vejo algumas características interessantes. Tá? O apótema é esse cara aqui dividido por 3. Né? Se eu pego aqui L raiz de 3 sobre 2, a altura, e divido por 3, eu vou ter exatamente L raiz de 3 sobre 6. E o raio é o dobro do apótema, então vai ser L raiz de 3 sobre 3, né? Eu troco esse 2 por um 3, ou seja, ele é 2/3 da altura. Eu posso trabalhar, então, dessa maneira, raio e apótema em função da altura. Onde eu tenho, então, o apótema como 1/3 da altura e o raio como 2/3 da altura. Para finalizar o estudo do triângulo equilátero, a área dele é base vezes altura dividido por 2. Ok? A área de todo o triângulo, base vezes altura dividido por 2. Só que a base pode ser o lado, né? L. E a altura está aqui, lado raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar lado vezes lado raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Lado vezes lado ao quadrado. O 2 que divide com outro 2 que divide, vira um 4 dividindo. Então, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Já ficou um vídeo bastante extenso. Vamos parar o vídeo por aqui. Para a gente agora, então, depois entrar em quadrado, hexágono e fazer alguns exercícios sobre isso. Pessoal, essa parte de triângulo equilátero é essencial. Não esqueça nada disso aqui para continuar o nosso estudo. Beleza? Vamos parar isso aqui e já continuamos com o próximo vídeo.